Eu sou Márcio Roncone, sou advogado. A advocacia vai te ganhando aos poucos. Eu sou apaixonado pelo que faço. Não consigo me imaginar não advogado. A gente começa com uma decisão muito difícil, porque com 16, 17 anos, você tem que escolher o curso, a sua graduação que você vai fazer, e é a decisão da sua vida. E dentro do curso de Direito, eu descobri o quanto eu poderia ajudar as pessoas e quanto eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Durante a graduação, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas. Faz estágio com os colegas, com os professores, e isso vai despertando a curiosidade, o interesse em saber mais, em descobrir mais. E na medida que o curso ia avançando, na medida que eu ia descobrindo aquilo que poderia se fazer para transformar a vida das pessoas, isso foi me ganhando. Desde assegurar e garantir a liberdade, desde assegurar e garantir que ninguém seja cobrado injustamente, desde garantir que as pessoas tenham acesso ao medicamento, que as pessoas possam se aproximar de outras pessoas. Então, isso fez toda a diferença. Nós nunca estamos prontos. Nós não somos um processo acabado. Nós estamos diariamente em transformação. E a gente precisa também estar aberto para ver, para entender, e você convencer de que aquela é a solução adequada, de você buscar uma solução justa, equânime, e o justo não é quando o seu cliente ganha tudo. A gente precisa fazer o nosso melhor, independente do que você faça, independente de qual seja a sua profissão, a sua carreira. E no direito isso também funciona assim. Dedicação, comprometimento, conexão com as pessoas, com o cliente, isso faz bastante diferença. Então tem que ter comprometimento. Ser advogado é muito mais do que você trabalhar com as leis. É muito mais do que ler um dispositivo legal. Ser advogado não é ler os códigos ou apenas carregar os livros. No meio do caminho, a gente vai entendendo o quão importante entender sobre as pessoas, o quão importante a conexão que você tem com o seu cliente. E você é o primeiro juiz da causa. Você recebe a pessoa que vem te procurar com um grande problema e que é o problema da vida dela. E você vai acolher, você vai ouvir, você vai pensar em perspectivas e você vai buscar construir uma solução justa, equânime. E esse é só o começo do caminho. Porque se existe um problema, existem outras pessoas também envolvidas. E você vai contactar, você vai se relacionar com outro advogado, com as partes, com o judiciário. A atuação do advogado é determinante. Primeiro, uma relação de confiança com o cliente, de credibilidade, de seriedade e comprometimento. Buscar a melhor solução técnica, buscar a melhor solução jurídica, mas entender o que o seu cliente precisa, o que ele quer, e entender o que a outra parte quer. E, às vezes, a gente se depara com uma situação muito engraçada, que é aquilo que se imagina que é um grande problema, aquilo que o seu cliente pretende, a outra parte também pretende, às vezes convergem, às vezes são as mesmas coisas. E às vezes o que há é apenas um ruído de comunicação. Esse tato, essa sensibilidade, para não transformar aquilo que já é um problema e um problema ainda maior, eu acho que é a grande diferença. Nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas, para que elas sejam leves, para que tenha menos conflito, para resolver. O advogado não é o distribuidor de processos, não é aquela pessoa que obrigatoriamente ou necessariamente vai ter que estar lá no fórum, vai ter que distribuir o processo, vai litigar. É alguém que vai resolver o seu problema, que vai te ouvir, que vai ouvir a outra parte, que vai imaginar algo que até então talvez nem tenha sido imaginado, que vai pensar fora da caixa. E nós saímos de um momento em que a advocacia era extremamente litigiosa, para um momento em que os advogados estão compreendendo, e as pessoas também, que a gente precisa resolver os problemas, que a gente precisa desarmar, e que a gente precisa encontrar uma solução razoável, justa. A gente precisa entender a posição de um, como a gente precisa entender a posição do outro. De nada adianta você litigar na justiça por 15 anos, por 20 anos, e a vida passou. E ao final de um longo processo, ninguém ganha, todo mundo perde. É importante a gente perceber o que está acontecendo no nosso entorno também. Quando comecei a advogar, as coisas eram diferentes. Isso já tem um bom tempo.
Naquela época, era muito forte essa cultura do litígio. Naquela época, era muito forte essa necessidade da intervenção estatal através do judiciário. E hoje a gente tem mais liberdade, mais autonomia. Hoje, uma série de demandas que obrigatoriamente eram resolvidas no judiciário, a gente pode resolver fora. Seja porque mudou a lei, seja porque essa cultura está mudando também. Nós não estamos aqui para aumentar o número de processos, mas o número de soluções. Uma conexão real, quando você consegue entender exatamente o que está acontecendo e quando você consegue entender exatamente qual é a necessidade do seu cliente, que nem sempre é aquilo que ele vem te pedir, mas a gente precisa entender o que realmente está acontecendo. E aí que você tem que entender que, diante disso, você tem um universo de possibilidades. Você pode revisar um contrato, você pode reorganizar essa relação contratual, você pode construir soluções diferentes. Então, nós estamos aqui, sim, para resolver problemas. A gente está aqui, sim, para entender efetivamente o que o nosso cliente precisa. Mas nós precisamos entender também o que a outra parte precisa. O processo não é algo individual. Seja judicial, seja extrajudicial, não é algo que uma pessoa vai resolver. São soluções que se constroem. E nada disso se constrói sem credibilidade, sem confiança. Essa relação advogado-cliente, essa relação advogado-colegas advogados, respeito, o fino trato, uma boa comunicação, essa relação com o judiciário, com os servidores do judiciário, com todas as pessoas que estão envolvidas no processo. É assim que se constrói a solução. O advogado que resolve o problema é aquele que briga, é aquele que bate o pé, é aquele que é intransigente nas posições. Realmente foi assim por muito tempo. E nós temos que ser, sim, defensores ferrenhos das posições dos nossos clientes. Mas a gente precisa racionalizar, a gente precisa se comunicar bem. Argumentos fortes, palavras gentis, sutis e uma boa condução. Nós estamos aqui para se relacionar com pessoas e para resolver o problema das pessoas. Então, essas relações são imprescindíveis. Sem isso, não se resolve o problema. Nós estamos constantemente em transformação. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. E eu sempre falo aqui para o nosso time, aqui para a nossa equipe, que aquele dia que você sai sem aprender nada novo foi um dia que a gente precisa repensar se realmente valeu a pena. E a advocacia nos proporciona uma coisa única. Aqui na nossa frente, por vezes, passa uma vida inteira em um único dia. E por que eu falo isso? Porque você atende aquele jovem casal que vem fazer um pacto antinupcial. Você atende aquela pessoa que está fazendo o contrato para comprar o primeiro imóvel da sua vida, o primeiro carro. Você atende pessoas que ao longo do caminho passam por dificuldades. Você atende aquela pessoa que vem fazer o seu testamento. E você consegue ver no olho daquele jovem toda a expectativa de futuro, tudo aquilo que ele espera, o projeto da vida dele para aquela casa. E você consegue extrair da conversa com uma pessoa madura, serena, que viveu uma vida inteira o como foi. E ele vai te contar isso. E você vai ouvir. Você não vai só redigir um testamento. Você vai ter uma lição de vida. Então é por isso que eu falo que, por vezes, a gente vê uma vida inteira passar à nossa frente em apenas um dia. A advocacia nos proporciona isso. E eu sou muito grato. A gente não aprende só nos livros. A gente aprende principalmente com essa troca. Das pessoas que fazem parte do nosso time, de quem passa por aqui, das pessoas que a gente atende. E às vezes a gente imagina que vai estar compartilhando, ensinando algo para o cliente, mas você está aprendendo. E a gente tem que ter essa abertura também. É uma constante evolução. É importante você ver como o advogado pensa. É importante você atender o cliente. É importante fazer estágio no judiciário, no Ministério Público, na delegacia de polícia, no escritório da advocacia, do nosso escritório, em outros escritórios, porque são essas experiências que vão te dar bagagem, que vão te ensinar como que as coisas devem acontecer. É importante fazer estágio. Você tem que ir para o estágio, você tem que vivenciar, até para você entender se é isso mesmo que você quer. Todos nós temos um momento que a gente começa. A gente não nasceu pronto. E a gente está em constante evolução. Mas se permitir e se expor a essas experiências é fundamental. Eu já fiz os meus estágios, a gente abre muita oportunidade aqui no escritório
porque é uma oportunidade que a gente tem para aprender. Não é porque o acadêmico que vem aqui está no início da sua carreira que a gente não vai aprender. É uma troca. A gente compartilha aquilo que a gente já viveu, mas a gente recebe muita informação nova, a gente recebe muita energia, a gente recebe muita vontade de fazer diferente. E é do conjunto dessas experiências, de quem está começando, de quem já viu um pouco mais, que se constroem soluções melhores. O advogado tem um papel determinante na nossa sociedade. A gente tem regra de conduta, de comportamento. Nós estamos aqui para resolver problemas, nós estamos aqui para tentar construir soluções para as pessoas viverem melhor. Os advogados participaram de todos os grandes momentos da história, todas as revoluções, todos os tratados de paz, todos os contratos, todos os acordos internacionais, lá estava um advogado. Efetivamente, é uma carreira que é imprescindível, não só para a administração da justiça, mas para regular a vida em sociedade. Tem espaço e a gente precisa de gente boa, a gente precisa de gente que pense diferente, a gente precisa de gente que ajude a resolver problema e que entenda das pessoas. Eu não consigo imaginar a sociedade sem um advogado. Nós temos que imaginar que nós nunca estamos prontos. Eu me formei aqui em Xanxerê, na primeira turma de Direito, e foi uma turma excepcional, e o curso aqui é excepcional. Nós fizemos coisas extraordinárias, tivemos professores extraordinários, e sem sombra de dúvidas foi a experiência da minha vida. Mas nós estamos todos os dias nos reinventando e aprendendo algo novo. Nós temos sempre que pensar que hoje é o dia 1. O que a gente vai aprender hoje? Estar aqui, estudar em Xanxerê, na UNOESC, foi determinante. Isso mudou a minha vida. Mas eu também não parei por aqui. Hoje a gente busca formação em São Paulo, no INSPER, na FGV. São experiências diferentes. Lá, a gente segue a caminhada, a gente complementa aquilo que já aprendeu e tem uma troca maior. E de lá, a gente traz esse conhecimento para cá. A gente compartilha com os colegas, a gente constrói soluções diferentes. O direito é dinâmico, as pessoas são dinâmicas. Essa troca é importante. Então, a formação é constante, a curiosidade tem que ser grande, a vontade de saber mais também. Saber mais para compartilhar, saber mais para construir soluções diferentes e saber mais para melhorar a vida das pessoas. Nada acontece fora de contexto. As coisas são muito dinâmicas, nós estamos todos os dias aprendendo coisas novas. E a gente precisa construir esses links, a gente precisa entender o que acontece lá fora, o que acontece aqui. Fora do Brasil, a gente tem países com culturas diferentes, com experiências diferentes e visão de mundo diferente. Países anglo-saxões, países latinos, países asiáticos, eles são culturas que funcionam diferente. E algumas coisas que acontecem lá caem bem aqui, funcionam bem, outras não, porque nós temos diferenças culturais. São pessoas que pensam de forma diferente, mas é importante essa troca. É importante a gente ver o que está acontecendo lá fora, aquilo que faz sentido trazer aqui para dentro. É importante a gente construir soluções diferentes. Nós não podemos ser, na condição de advogados, apenas leitores do texto da lei. A gente precisa viver as experiências. E aí eu vou falar aqui, inclusive, de uma coisa muito interessante, uma universidade americana, que é a Universidade de Minerva, que hoje faz formação dos seus acadêmicos em vários continentes. Naquele caso, em economia, é claro, no direito também não é diferente. Mas eles passam um semestre em cada continente estudando. E o que isso proporciona? Fazer essa troca. O ser humano está em constante movimento, em constante troca. Troca mercadorias, troca informações, troca conhecimento, troca experiências. E muito do nosso direito é construído com base nos princípios do direito romano, do direito americano, do direito inglês, do common law ou do direito romano propriamente. Essa troca é importante, sim. Entender o que acontece lá fora e que dá certo e que pode funcionar aqui também faz bastante diferença. A gente precisa alinhar o conhecimento técnico com a sensibilidade e o tato de entender o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com o seu cliente, por que tem aquela divergência. A gente precisa ter isso. Nós precisamos entender que falar em direito e falar em advocacia não é reproduzir um texto e uma peça e mandar para o judiciário. É resolver problema. Nós estamos caminhando hoje numa direção de muita automação, inteligência artificial, tecnologia, em que as peças e os textos se reproduzem.
Mas o tato, o contato com o cliente, entender a pessoa, isso é único. A forma como você constrói essas relações, a forma como você vê a pessoa individualmente, a forma como você pode contribuir para aquela resolução, isso é único. E você não é o único responsável por isso. Você é uma parte, porque vão ter outras pessoas envolvidas. Vai ter o seu time, vai ter a sua equipe, tem o seu cliente, tem a outra parte, tem o outro advogado, tem o outro time, que também tiveram vivências, experiências, e que a gente precisa respeitar as vivências, experiências de cada um para construir essas soluções fora da caixa. É importante entender qual é a tendência. Principalmente quando você vai fazer uma análise de risco e o cliente vem te perguntar, ele imagina que a gente tem a bola de cristal aqui? Às vezes a gente tem, mas nem sempre. E o cliente vem te perguntar, Márcio, o que vai acontecer com esse contrato no futuro? E a gente até tenta imaginar, mas você precisa estar aberto a perceber o que está acontecendo no seu entorno, porque é isso que dita a tendência. É isso que vai estabelecer o que vai acontecer lá na frente. Você precisa estar conectado com o seu ambiente, com o que está acontecendo lá fora e com o seu cliente e as necessidades dele. Essas conexões e essa percepção faz toda a diferença. A inteligência artificial está aí e é um caminho sem volta. E é bom, isso não é ruim, porque toda aquela parte, vamos dizer assim, chata do processo, mover de um lado para o outro, distribuir, protocolar, encaminha para o juiz, volta para o advogado, vai ser feita por inteligência artificial. Já está sendo feito dessa forma, né? A gente tem avanços, inclusive, para escrever algumas peças com relação a isso. Mas o advogado é insubstituível. Nós estamos falando aqui de pessoas que cuidam de pessoas, do trato humano. A gente está falando aqui da capacidade de se conectar, de compreender, da capacidade de entender o que está acontecendo com a outra pessoa, de entender qual é a sua história. E isso não se substitui, isso é único. A pessoa quer ser ouvida, ela quer falar. O advogado faz toda a diferença. E eu sinto isso. Eu estou advogando há quase 20 anos. E ao longo dessa estrada, muitas pessoas e muitas histórias, muitas vidas passaram pela minha frente. Quando você consegue resolver aquilo que o cliente espera, eu acho que isso não tem preço. Acho que essa é a maior recompensa. Eu acho que é isso que nos motiva a pensar, poxa, eu fiz a diferença, eu mudei a vida dessa pessoa. E como é bom poder fazer isso. Como é bom você poder construir isso. E é melhor ainda quando a gente consegue construir uma solução em que as duas partes, muitas vezes divergentes, convergem, né? Que chegam até você com litígio, né? Às vezes inimigos capitais, e saem próximos e conseguem resolver isso. E que a gente consegue ser instrumento, de uma forma ou de outra, contribuir para que isso aconteça. Isso é recompensador. Eu acho que essa é a grande diferença. E é isso que faz sentido. No final das contas, é isso que conta e é isso que vale a pena. Nós temos que ter comprometimento. E a gente tem que fazer o que a gente gosta, aquilo que faz sentido. O trabalho não pode ser penoso. O trabalho tem que ser divertido. Você tem que se divertir no meio do caminho. Você tem que sorrir. A gente passa momentos difíceis, de angústia, a gente pensa em soluções, mas a gente sorri. A gente compartilha momentos de dificuldade, mas muitos momentos de alegria. Tem que ser bom você querer voltar todos os dias. Você tem que ter essa gana de querer voltar. Dizer, pô, amanhã eu vou estar lá novamente. E amanhã eu vou fazer a diferença na vida de mais alguém. A gente começa com um mundo de expectativas. Com o mundo inteiro à nossa frente para ser conquistado. Quando a gente pega aquela carteirinha vermelha da OAB e a gente sente tudo aquilo que a gente pode fazer, essa energia, isso é transformador. Nunca percam isso. Nunca perca esse frio da barriga. Nunca perca essa vontade de aprender. Nunca perca essa vontade de fazer diferente. Mas nunca perca o comprometimento com o seu cliente, consigo e com aquilo que você imagina que pode fazer de melhor. Comprometimento, visão de longo prazo, dedicação, são as coisas simples, são as coisas corretas. Agir com princípios, se dedicar, estar constantemente evoluindo, se melhorando, né? Evoluindo nesse processo, seja aprendendo a técnica, seja vivendo com as pessoas e tendo essa troca, mas é um constante aprendizado e é dinâmico e que seja divertido. Porque ao longo do tempo a gente vai vendo tanta coisa que a gente vai perdendo um pouco desse frio na barriga. Não é tudo que mexe com a gente, mas essa
capacidade de buscar coisas novas, de aprender coisas novas e de buscar novos desafios nos move. Faz nos sentirmos vivos, faz nos sentirmos capazes e aprendendo em constante evolução. E não é só quando a gente aprende, mas é quando a gente troca, porque a gente compartilha muito conhecimento também. A gente não está aqui só para aprender. Chega um momento também que a gente precisa compartilhar aquilo que a gente já viu. Não faz sentido nenhum você guardar isso para você. Você precisa compartilhar. Você precisa contribuir para que tenha uma constante melhora, né, através da troca com os colegas. Você precisa compartilhar as experiências e isso faz todo sentido. Eu acho que isso constrói a felicidade. Eu já vivi um pouco, já vi coisas diferentes, já vi culturas diferentes. Muita gente passou por aqui e eu aprendi com muita gente, muitos amigos muito queridos que hoje estão em outras posições, estão fazendo parte do Poder Judiciário ou estão advogando, e a gente teve trocas incríveis. E o que eu penso sobre felicidade são coisas muito simples. Primeiro, você precisa estar com quem você quer estar, com pessoas que você goste, com pessoas que você se sente bem e à vontade. Segundo, você precisa poder ir onde você quer ir. E isso significa que você precisa ter mobilidade, você precisa ter a condição de ir, ir nos lugares que você precisa conhecer. É importante isso. Você precisa dormir bem. Dormir bem não é só uma cama confortável, mas principalmente a consciência tranquila. E isso contribui para que você tenha felicidade. Você precisa comer o que você tem vontade. E isso significa ter boa saúde, ter a condição, você estar bem. Felicidade é muito simples. São as coisas simples. São essas coisas que fazem toda a diferença. Você precisa poder falar aquilo que você pensa. Se você não tem liberdade para você falar o que você pensa, como que você vai ser feliz? São essas pequenas coisas que fazem a gente se sentir bem, se sentir feliz, compartilhar esse conhecimento, que tornam a nossa caminhada, a nossa jornada melhor, divertida e que fazem a gente ter vontade de voltar aqui todos os dias e contribuir com as pessoas, fazer a diferença. E é esse crescimento, é esse aprimoramento que pode contribuir para cada pessoa que nos procura para fazer a diferença.